Hora de falar de saúde, saúde dos olhos. Todo bebê deve passar pelo teste do olhinho para identificar se tem algum problema na visão, se há como prevenir. E aí depois, você sabe com que idade a criança deve voltar ao oftalmologista? Esse é o assunto da nossa conversa com Bruno Fontes. Bruno, boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Por isso que nós estamos ao vivo aqui no Instituto, que tem muitos consultórios, são muitos profissionais então atendendo, inclusive crianças, algumas crianças que eu encontrei aqui no bairro do Espinheiro. Vocês estão vendo essas imagens ao vivo. Eu já conversei com uma das médicas, que é a doutora Carolina Collier. Ela estava atendendo até pouco tempo nesse consultório, mas agora ela está esperando a gente vai entrar. Olha aqui, doutora Carolina Collier, tudo bem? Boa tarde. A gente queria agora uma explicação da senhora. Eu vi que estava um adulto, saiu, mas sobre as crianças, como é que deve ser esse tratamento, esse atendimento, então, a partir de que idade elas têm que, então, fazer essa visita ao médico? Boa tarde. Oi, boa tarde, Bruno. A criança deve fazer esse atendimento o mais precoce possível. Existe um teste que é determinado por lei, que é o teste do olhinho, que é feito pelo pediatra na maternidade, que ele faz um exame para ver o reflexo vermelho da criança. Se ele suspeita de qualquer alteração, essa criança é assim, encaminhada imediatamente para o oftalmologista. Se não, logo que ela sai da maternidade, se ela tiver oportunidade, seria bom realmente ela fazer uma avaliação oftalmológica. Então ela nasceu, os pais, inclusive no serviço público, em hospitais públicos, eles podem cobrar então da pediatra que façam esse teste? Eles devem cobrar, porque isso hoje em dia é uma lei que se instituiu-se há algum tempo aqui no estado e em quase todos os estados brasileiros, e que é obrigatória essa avaliação oftalmológica. Você vai só dar uma olhada no olho da criança para ver se tem alguma patologia assim mais grave, tipo uma catarata, um glaucoma, que são doenças que podem levar à cegueira se não forem tratadas precocemente. E se elas forem descobertas, por exemplo, nos primeiros dias, há como então já começar um tratamento nessas crianças, nesses bebês? Sim, porque geralmente essas crianças, tanto a catarata quanto o glaucoma, que são as principais as patologias, eu digo, mais graves, ou tem às vezes alguns tumores, a gente tem como fazer. A cirurgia da catarata é feita precocemente, é do glaucoma também. E isso aí faz com que a criança assim, devolva um olho teoricamente normal e a partir daí comece a estimular a visão. Porque com essas patologias, muitas vezes, a imagem não consegue entrar no olho porque existe alguma coisa obstruindo. Doutora Carolina, qual a diferença desse exame que é feito nos primeiros dias por uma pediatra e aquele outro exame que acontece aqui no consultório com o oftalmologista, com a senhora, por exemplo? Na verdade, assim, o exame que é feito pela pediatra, ela pega um aparelho que chama oftalmoscópio direto, que é um aparelho que tem geralmente toda a UTI, toda sala de parto, todo local tem. E lá onde as crianças ficam, ali no canguru, entendeu? E aí o que é que a gente faz? Ele vai com aquela luz e ela coloca dentro do olho da criança, pra gente ver se a luz passa através do olho e você vê aquele reflexo que a gente vê em fotografia, que é um reflexo avermelhado. Esse é o reflexo que a gente considera normal. Se a gente coloca essa luz e a gente não vê esse reflexo, significa que ela pode ter alguma coisa, um tumor ocular, ela pode ter alguma coisa está impedindo essa passagem da luz através do olho. Daqui a pouco eu quero saber da senhora, a gente vai conversar, viu, Clarissa? A gente vai mostrar, então, por exemplo, chega nessa época de férias e de feriado, por exemplo, amanhã é feriado, então muita gente vai viajar. Será que as crianças com 2, 3 anos, elas devem usar, por exemplo, óculos escuros? Daqui a pouco, então, a doutora Carolina Collier vai falar sobre isso e também de quanto em quanto tempo as crianças devem, então, visitar os médicos para fazer esses exames de rotina. Daqui a pouco eu volto. Combinado, Bruno. Na TV também, daqui a pouco volta.